Olá! Iniciamos agora a parte 2 do curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal, com a aula 7, dedicada ao tema Espaços de Hilbert e Operadores Internos. Nesta etapa, entramos no núcleo formal da teoria, onde a realidade deixa de ser pensada como um palco de objetos, para ser compreendida como uma rede funcional de nós temporais. Cada nó é formalmente descrito por seu próprio espaço local de Hilbert e por operadores internos que modulam sua coerência. É aqui que a TNT começa a traduzir, em linguagem matemática precisa, o que até então era apenas intuição física, ou seja, que espaço, matéria e tempo linear são projeções estáveis de uma rede puramente temporal. Prepare-se para o ponto em que filosofia e física se unem em uma nova geometria do real. Não será fácil, é verdade, mas será uma aventura intelectual fascinante. Boa aula e bons estudos. Olá! Nesta aula, introduziremos, em linguagem bastante simplificada, a base matemática que a teoria do nó temporal utiliza para descrever a realidade, os espaços locais de Hilbert e os operadores internos. A ideia central é simples, ainda que poderosa. Em vez de criar um modelo da realidade a partir de um espaço físico como o substrato fundamental, a TNT começa pelo conceito originalíssimo de nós temporais, as unidades funcionais fundamentais como o verdadeiro substrato da realidade. Cada nó guarda suas possibilidades internas de comportamentos, e quando certas relações entre os nós alcançam coerência suficiente, aquilo que chamamos espaço, matéria e tempo linear emerge como projeção estável dessas relações. Para formular isso sem ambiguidades, recorremos a duas ferramentas clássicas da matemática e da física moderna: o espaço de Hilbert e os operadores. O que é, então, um espaço de Hilbert, em termos que um leigo possa compreender e manejar sem perder a precisão do que a teoria quer mostrar? Pense no espaço de Hilbert como um ambiente de possibilidades, no qual cada possibilidade é representada por um vetor. Esse ambiente tem duas propriedades decisivas. Primeiro, é possível medir comprimentos e ângulos entre vetores, o que nos permite falar de proximidade, ortogonalidade e, sobretudo, de sobreposição e interferência entre possibilidades. Segundo, o espaço de Hilbert é completo, isto é, nenhuma sequência de possibilidades coerentes escapa do espaço de Hilbert. E com isso, todas as possibilidades estão contidas nele. Na prática, essa completude garante que não faltam peças ao nosso tabuleiro conceitual ao descrevermos processos sutis envolvendo os comportamentos dos nós. Diferentemente de espaços geométricos comuns, um espaço de Hilbert pode ter infinitas dimensões, o que é muito útil quando lidamos com padrões, frequências,
modos de vibração ou estados de um sistema que não cabem em poucas coordenadas. Em outras palavras, espaços de Hilbert são como massinhas de modelar para os físicos. É por isso que a física quântica adota espaços de Hilbert. Eles são o cenário matemático adequado para representar superposições e compatibilidades. Isso permite quantificar a coerência entre os nós, ou seja, podemos fazer cálculos, avaliar áreas, volumes, ângulos, deformações e o que mais precisarmos para compreender o que está se passando na realidade. Em nosso caso, a TNT dá um passo além. Ela não assume um único espaço global de Hilbert para o universo inteiro. Em vez disso, atribui a cada nó temporal o seu próprio espaço local de Hilbert. E por que a TNT faz isso? Porque cada nó reúne um repertório interno de modos que correspondem aos padrões possíveis de organização temporal que lhes são próprios. Esse repertório não precisa ser idêntico ao de outros nós e pode evoluir no tempo fundamental. Assim, ao trabalhar com espaços locais, a TNT evita impor uniformidade artificial a todo o universo e preserva a ideia de que o real nasce de relações, ou seja, a TNT revela os modos que um nó pode sustentar e como esses modos se alinham com os de nós vizinhos. Com isso, podemos estudar como a realidade se estabiliza como projeção observável de uma rede de nós conectados coerentemente. Chegamos então aos operadores internos. O que são, então, esses tais operadores internos? Em linguagem direta, um operador é uma regra bem definida, que age sobre as possibilidades do nó e as transforma em outras possibilidades do mesmo nó. O operador interno sintetiza como o nó funciona por dentro, quais modos tende a privilegiar, quais suprime, como estabiliza alguns e como desloca outros. Em muitas situações, falamos do espectro do operador, isto é, falamos do conjunto de valores associados a padrões estáveis do nó. Não vamos escrever fórmulas matemáticas, pois esse curso é apenas introdutório e tem o propósito de anunciar a TNT. Nesse caso, apenas basta, por hora, fixarmos a seguinte ideia. O espectro de modos de um nó indica quais modos têm assinatura própria e podem sustentar coerência ao longo do tempo fundamental. Vamos explorar a analogia com a música. Assim como um instrumento musical tem notas naturais que soam com clareza, o operador interno destaca modos que o nó consegue manter com estabilidade. Podemos perguntar por que isso é essencial para a TNT. E a resposta é simples. A teoria precisa medir coerência nodal de maneira objetiva, concreta. Quando dizemos que dois nós entram em coerência, estamos dizendo que certos modos internos de um nó
se combinam de forma compatível com os modos do outro nó. A linguagem dos espaços de Hilbert oferece a régua para essa comparação. Como temos ângulos e comprimentos bem definidos nos espaços de Hilbert, podemos estimar alinhamentos, sobreposições e intensidades de compatibilidade entre os nós representados matematicamente. Os operadores internos, por sua vez, irão nos informar quais modos estão ativos e com que robustez. Assim, o par formado por um espaço local de Hilbert e um operador interno faz com que cada nó temporal seja um objeto matematicamente nítido, bem definido, sem metáforas vagas. Em outras palavras, temos um repositório de modos com uma dinâmica própria de estabilização. E podemos fazer cálculos e previsões com isso. E, claro, poderemos conferir experimentalmente se os resultados previstos estão em conformidade com aquilo que obtemos nos laboratórios. É isso que nos permite conferir se a teoria está correta ou não. Afinal, é assim que a ciência funciona. Um exemplo intuitivo irá nos ajudar a entender isso melhor. Vamos explorar a analogia musical novamente. Imagine cada nó como um cantor em um coral. Cada cantor tem um registro vocal próprio, ou seja, ele tem o seu espaço local de Hilbert. E cada cantor também tem hábitos de afinação e ressonância, ou seja, ele tem o seu operador interno. Dois cantores podem cantar juntos sem formar uma harmonia. Quando não há harmonia, significa que faltou compatibilidade entre registros vocais e hábitos de afinação, ou seja, quando não há compatibilidade entre os modos dos nós temporais, não há coerência nodal, a realidade não se projeta. E quando há compatibilidade nodal, que seria análogo à harmonia musical, significa que ocorreu um alinhamento de modos de uma rede nodal. Assim, a TNT captura essa objetividade com a noção de coerência entre espaços locais pela via de suas regras matemáticas internas. No exemplo do coral, quando muitas vozes se alinham coerentemente, reconhecemos a música cantada. Essa analogia permite que compreendamos que quando muitos nós temporais se alinham, teremos coerência e, portanto, teremos projeção. Os detalhes específicos desse processo são melhor explicados no livro. Nesse momento, só precisamos deixar bem claro que a analogia musical nos permite entender que quando muitos nós entram em coerência, projetam-se métricas, partículas, campos e um tempo linear que conseguimos contar. Se há projeção, há harmonia entre os nós. A coerência estabilizada. O formalismo da TNT revela, portanto, uma elegante economia conceitual. A TNT não precisa supor, de antemão,
um espaço tridimensional com relógios espalhados fundamentando a realidade que vivemos. Em outras palavras, o espaço e o tempo linear não são dados de antemão, não correspondem a um substrato fundamental. Essas estruturas, ou seja, o espaço e o tempo linear, emergem como projeções quando a rede temporal estabelece regiões coerentes. Em outras palavras, sem coerência nodal, não há espaço ou tempo linear. Assim, os espaços de Hilbert locais nos fornecem a gramática adequada para falarmos da realidade. Os operadores internos nos dão a sintaxe dinâmica. E as relações entre nós nos dão a semântica que decide o sentido físico do que pode emergir como projeção. Apresentar tudo isso em fórmulas matemáticas, aqui, significaria escrever como medimos ângulos entre possibilidades, como extraímos espectros de operadores e como estabelecemos limiares de coerência para decidir se uma região da rede é projetável ou não. Esses detalhes técnicos estão no livro que está disponível em português e inglês. O essencial, nesta aula, é percebermos que a matemática não entra como um adorno neste curso. Na verdade, a matemática reflete o mecanismo que nos permite distinguir quando há apenas ruído, ou seja, não há projeção ou a projeção é instável, e quando há mundo, ou seja, quando há projeção estabilizada. Em síntese, espaços locais de Hilbert permitem representar com rigor o repertório de possibilidades de cada nó temporal, e operadores internos registram as regras pelas quais esse repertório se organiza e persiste, e a coerência entre nós, mensurável nessa linguagem, funda a emergência do real ou a projeção do real. Veremos como essas peças se articulam por conexões entre nós e como, acima de certos limiares de coerência, o operador de projeção transforma uma malha puramente temporal em realidade observável. É nesse ponto que a TNT deixa de ser uma hipótese filosófica e se torna um formalismo operacional capaz de derivar consequências físicas. E se isso te interessa, assine o canal e continue com a gente. Até a próxima!